Boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu não sei o horário que você estará ouvindo, assistindo, participando. Desde já eu quero agradecer por você que tem tirado um tempinho para ouvir, tirado um tempinho para junto comigo meditar. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos seus projetos, pelo seu sonho. Sou Marilene, como eu sempre falo, aqui de Limeira, né? Já vou sempre pedir assim, ó, por favor, deixe o seu like. O que é like, Marilene? Like é quando você abre o canal, tem um dedinho assim e tem um dedinho assim. O que você achar necessário que você clique em cima, você achar que tá bom, se você achar que tá ruim, fica a seu critério. Como eu sempre falo, não sou doutora na palavra, não sou aquela pessoa que fez trocentas faculdades, cursos para entender, né? Teologamente falando, né? Não sou nenhuma, não fiz teologia não, tá, meu irmão? Mas eu amo a palavra e leio, e aquele pouquinho, né, que nós aprendemos com o irmão que prega, que o Espírito Santo nos ajuda, e a gente partilha também, tá bom? Por isso que eu falo para você sempre, deixa seu comentário. Por que deixar o seu comentário? Porque para mim é importante saber, né, se você, o pouquinho que eu passei você entendeu, ou se você entendeu mais do que eu. De repente você que está do outro lado é uma pessoa que fez, né, teologia, fez uma faculdade, que pode também me ensinar, tá bom? Nós falamos, né, no capítulo passado, né, de Gênesis 25, aonde falamos da morte, né, de Abraão, de onde falamos, né, que Isaac vai até o Senhor, clama ao Senhor pela sua esposa Rebeca, por ser estéril, e o Senhor dá a graça dela conceber, e nasce, né, os seus filhos, porque são gêmeos, né, Esaú e Jacó. Nasce, né, dois homens com característica diferente, mesmo pai, com a mesma fé, mas porém um tinha um jeito de guerreiro, queria lutar pelas causas, né, do Senhor. O outro era mais caseiro, era mais tranquilo, né? E assim é, né? Na nossa família nem todo mundo é igual, não vai existir ser igual, mas o que nós fazemos é clamar ao Senhor. Eu falo enquanto mãe, né? E também enquanto filha, né? Porque eu também sou filha, né? E a minha mãe foi mãe de 14, né? E o ensinamento para todos foi igual. Desde o que tinha às vezes mais dificuldade, com o que tinha mais facilidade, ela sempre nos instruiu, sabe, do jeito dela, humilde, simples, mas ela sempre falava: esse caminho não é bom, vai por esse outro caminho. E para glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós somos 10 irmãos, né, que 4 faleceram, mas isso há muito tempo, né? 3 eu nem conheci, porque quando eles nasceram, pouco tempo já morreram, né? E eu sei que 10 irmãos nós somos hoje. 10 irmãos, casados, todos com filho. Tenho 2 que não é casado, só. O restante é tudo casada. Mas é assim. Nós ouvimos o que nossa mãe falou, nós aprendemos dela, sabemos que é só com o Senhor que vamos ter vitória, e é o que nós também passamos para os nossos filhos, é o que nós também inspiramos eles também a passar para os seus filhos, né? Porque muitas das vezes nós gostaríamos de fazer o filho do jeito que nós, né, imaginássemos, vamos dizer assim, mas não é, né? É o Senhor que gera, é o Senhor que faz cada célula, é Ele que é o dono, né? E nós vemos aqui, né, que Isaac, né? Isaac, irmão de Ismael, né, que eram os 2 filhos
do primeiro relacionamento de Abraão foi Ismael, né? Com a egípcia, Agar. E depois veio quem? Veio Isaque, que era filho de Sara, depois de velha, né? Ela veio gerar. E aí Isaque casa, né? Na morte da sua mãe, seu pai ainda vivo, pede, né, ao teu servo que vai ali cumprir o desejo do seu patrão. Lógico que debaixo do poder do Senhor e da vontade que estava no coração de Abraão, traz Rebeca, eles ali, né, casam, têm filhos, né, depois de muito tempo, diz a palavra, né, que ele já tinha 70 anos quando foi pai, né, mas teve 2 filhos, aonde ali teve 2 nações, né, um era guerreiro, o outro era mais caseiro, as características que nós falamos. E nós vamos falar no capítulo 26, é um capítulo também longo, para não ficar tão extenso, nós vamos ler alguns versículos. Eu convido você na tua casa a ler ele todinho, tá bom? É um compromisso, não é comigo, é com o Senhor. Então nós estamos no livro de Gênesis, nós vamos ler Gênesis 26, tá bom? Aí Gênesis 26 diz assim: Isaque na terra dos filisteus. E havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. O Senhor aqui já deu uma ordem, né, para Isaque, né, que não era para ele descer no Egito, era para ele habitar na terra que o Senhor dissesse. Peregrinaram nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos. Olha aqui, o que nós vemos aqui? O Senhor falando, né, aqui com Isaque, né? O Senhor aqui dando uma ordem a Isaque, que não era para ele ir ao Egito, era para ele ficar na terra que o Senhor ali estava direcionando, o que o Senhor queria, o que o Senhor estava ordenando, era para ele obedecer. Se ele obedecesse, aonde ele entrasse, o Senhor entraria com ele, e o Senhor daria a ele as terras, daria a ele tudo que fosse de valioso, né? Como o Senhor prometeu ao seu pai Abraão. Assim o Senhor também disse, né, que como Abraão foi fiel, né? É como se ele falasse assim: olha, Isaque, teu pai, ele foi fiel, ele me obedeceu, ele ouviu a minha voz e ele confiou que ele venceria, porque eu estaria com ele. Então só por conta disso ele foi abençoado. E aí ele fala a mesma coisa, né, com Isaque, né, que ele também, né, aqui se a gente for ver no 4, fala assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. O Senhor falou isso também para Abraão, né? Pediu para Abraão olhar para o céu e pediu até para que ele contasse, se ele conseguisse contar, né? Como ele não conseguiu, o Senhor falou: então, esse será, né? O tamanho, né, do que eu tenho para ti. Era Deus dizendo assim para ele: é incontável, é imensurável, porque grande é o que eu tenho para te dar, né? Porque, amados irmãos, se nós formos olhar para nós nessa terra, ainda que você tenha algo, ainda que nós trabalhamos, ainda que nós conquistamos algo com nossos esforços, né? Porque é assim na terra que nós vivemos hoje. Nós até conquistamos porque trabalhamos, porque economizamos, deixamos de fazer tanta coisa, né, para ter o conforto de uma casa, de uma cadeira, de uma comida, de uma cama, né? E assim sucessivamente.
Porém aqui o Senhor havia prometido. Porém aqui o Senhor disse que ia dar. E quando o Senhor fala que vai dar, Ele vai dar. Mas como que eu vou ter algo do Senhor se eu não tenho trabalho? Ele é capaz de levantar até quem tem para abençoar o que não tem. Ele é capaz de tirar de quem tem para dar o que não tem. Porque é a promessa, ele vela pela sua palavra. É o que nós precisamos, né? Crer no que diz as Escrituras. E aí disse assim ele, né? E assim habitou Isaque em Gerar. E perguntou-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher e disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Porque porventura dizia ele, não me mate, homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Gente, a mesma coisa que Abraão fez, o seu filho fez. Ele entrou na terra de Gerar e também teve medo, né? E falou que a sua esposa era a irmã dele, a mesma coisa que Abraão fez, o seu filho fez, né? Aí diz no 8, e aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito, porque era considerado pecado deitar com a mulher do outro. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Então ele teve ali, né? Ele mentiu sim, mas o Senhor usou de benevolência, né? Colocando misericórdia no coração de Abimeleque, né? E ali ele foi, segundo o rei, guardado, né? E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelha, vaca, muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo do seu pai tinha cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Então aqui nós vemos que Abimeleque, junto com o povo, acabou invejando, né? Porque o Senhor o abençoava, o Senhor multiplicava, o Senhor prosperava, em tudo que ele fazia, o Senhor estava com ele, né? Que coisa maravilhosa, né? Eu fico olhando assim, quando nós confiamos no Senhor, algo que parece que nós olhamos e não vai ter jeito, mas é o Senhor que coloca a mão, que quebra, sabe, as dificuldades e entra, sabe, com providência, né? Diz que aqui ele saiu e foi morar em Gerar. E tomou Isaque e abriu poços de água que cavavam nos dias de Abraão, seu pai, e os que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou pelo nome que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali poços de água viva, e os pastores de Gerar porfiraram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa,
Por isso chamou aquele poço Ezequé, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele. Por isso chamou Sitna, e partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam, pois, sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos livrou o Senhor e prosperamos nessa terra. Depois subiu dali para Berzebá, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Ali os seus servos de Isaque cavaram poços, né? Nós vemos que aqui ele vai para Bersabá, outra terra, né? Ele sai novamente, né? E ali o Senhor vem até ele e fala para ele: não temas, eu sou o Deus, né, do seu pai. Gente, que é maravilhoso. Se é maravilhoso nós ouvirmos a voz do Senhor quando ele usa um profeta, porque nós conhecemos a voz do nosso Senhor, nós conhecemos, né, o aconchego que nos traz, né? E aí ele conheceu e viu que era o Senhor, né? Aí no 26 diz assim: Abimeleque veio de Gerá para visitá-lo com Ousate seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe: Isaque, por que vieste me visitar? Disse Isaque, né, perguntando para ele: por que vieste me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsastes do meio de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança, que não nos faça mal, como nós não temos te tocado, e como te fazemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu é o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comer e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, dizendo: temos achado água. E chamou a Sebá. Por isso é o nome daquela cidade, Bersebá, até o dia de hoje. Então nós vemos aqui, né, que Abimeleque reconhece, né, que Isaque é um homem, né, segundo o coração de Deus, que Isaque é um homem temente, que Isaque é abençoado, que tudo que ele faz prospera, e ele vai aliançar-se com ele vai até ele e reconhece, pede perdão, né? E ali eles oram diante do Senhor e ocorre, né, a graça do perdão. Coisa linda é quando dois se reúnem aos pés do Senhor para pedir perdão, porque muitas das vezes nós erramos sim, mas muitas das vezes nós não temos a humildade de reconhecer. Muitas das vezes nós somos soberba, e é por isso que a nossa bênção, a nossa vitória, ela fica ali, ó, parada, porque nós não temos esse gozo, vamos dizer assim, do que o Espírito Santo coloca em nós, de pedir perdão. Que o Senhor nos ajude para nós sermos, né, como servo dele, abençoado em todas as áreas,
Precisamos ter um coração sincero. É difícil, porque nós vivemos num tempo onde a mentira é tamanha, onde a palavra ela é pregada de acordo com o que vai agradar o coração do povo que ali está no templo. Se eu falar do pecado, os irmãos não vão vir. Se eu falar que eles têm que dizimar, eles também não vão querer mais congregar aqui. E nós vivemos burlando a palavra do Senhor. Olha, irmão, a palavra diz que nós temos que dar o dízimo de tudo. Tudo é tudo. Mas assim, irmão, se no teu coração você sentir que não é para dar, então não dá. O Senhor vai entender. Não, irmão, o Senhor não vai entender. A palavra do Senhor é bem clara. É sim, sim. Não, não tem duas alternativas. Ele não deu essa alternativa do meio para que nós ficássemos. Tá bom, esse mês eu estou passando tão apurado. Senhor, o Senhor sabe. Então eu vou pegar meu dinheiro que eu preciso ir no mercado e encher meu freezer de carne. Eu penso que não é desse jeito, meu querido, minha querida que está do outro lado. Se eu estiver errada, se o Espírito Santo tocar no seu coração de forma diferente, fala comigo, por favor. Eu creio que a igreja ela é una. Nós vemos aqui, Abimeleque veio até Isaac. E ali eles oraram diante do Senhor. Penso eu que eles devem ter chorado. Penso eu que Abimeleque deve ter falado: Senhor, perdoa-me, porque eu não reconheci que era um servo teu. Que quando ele mandou ele embora e sair do meio do teu povo, foi por quê? Por causa daquilo que nós vemos que acontece muitas vezes. Irmão, nem tudo que eu tenho, outro irmão vai ter. Não é porque o meu irmão comprou uma casa num condomínio fechado de 1 milhão que eu tenho que ter. A minha condição, de repente, vai ser uma casa num bairro de 100 mil. Louvado seja Deus, nós vamos congregar do mesmo jeito. Porque diante do Senhor, Ele não tem o mais rico ou mais pobre. Ele não tem a Marilene, não é a missionária Marilene, é o pastor, é a pastora, não. Diante do Senhor, nós somos todos filhos. Muitas das vezes eles querem entulhar os nossos poços. Muitas das vezes querem entulhar os nossos sonhos. Muitas das vezes querem bloquear os projetos que Deus tem para a nossa vida. Mas que nós façamos como esses servos, iremos diante do Senhor e busquemos a face dele, porque com certeza ele vai falar conosco, porque você não é mais órfã e nem eu. Nós temos um Pai que ora por nós, que nos aguarda, mas enquanto nós não chegarmos na nossa morada eterna, vamos galgar aqui na terra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, viu? Que Ele faça resplandecer sobre ti a face dele. Se Ele permitir, estaremos de volta na sexta. Fica na paz do Senhor. Amém?